Olá, bom dia, meus amigos e companheiros que assistem o meu canal. Era um domingo quando eu acordei 3:30 da manhã, 22 de janeiro de 2012. Naquele sábado eu caí na cama como uma pedra. Creio que ainda não era 8 horas da noite, mas tudo indicava que Deus tinha um encontro comigo naquela noite. E Deus apareceu para mim em sonhos. Eu caminhava por uma terra estranha e junto comigo estava uma pessoa. Eu só não consigo discernir quem era aquela pessoa, mas eu posso afirmar que eu não estava sozinho. Eu via passar de diante de mim alguns homens, e não poucos. Caminhava uma jovem loira, muito bonita, e com ela andava de 3 em 3, e eles eram todos iguais, um semelhante ao outro. Usavam trajes maltrapilhos, eram cabeludos e barbudos, e eles puxavam alguma coisa que eu não conseguia entender o que era. Mas eu sabia que eles faziam um protesto contra a destruição do planeta Terra, que estava para acontecer. Eu sei que era esse o tema, pois eu ouvia eles gritarem: "Salve o nosso planeta Terra, que está sendo destruído." Eu cheguei a comentar com aquele que estava comigo: que homens e que gente doidos, não sabem o que estão falando. Pede para não destruir a terra, mas eles mesmos estão se destruindo. Olha para a situação deles, eles são os doentes. Depois de eu presenciar aquela cena, aquele homem estendeu a mão e disse: "Vem." E ele foi me deportando para um lugar feio, horrível e muito estranho. Dava a entender que era uma espécie de uma cerâmica desativada. Era um barracão muito grande, escuro e vazio. Tinha pessoas estranhas lá dentro. Parecia ser espíritos aprisionados naquele lugar. Talvez uma indústria de almas condenadas, eu não sei bem dizer. Só sei que era terrível o lugar. Assim que entrei, logo ouvi uma voz assombradora me perguntar: "O que você quer aqui?" Eu respondi: "Vim buscar o meu pertence e trazer uma mensagem." Aquela voz me respondeu: "Pode entrar. Entra lá no fundo." Então eu entrei e me deparei com uma criatura estranha que estava deitada no caminho. O caminho para chegar até ele era cheio de pontas de ferro e lanças enferrujadas. Eu estava calçado. Aquele que estava comigo disse: "Tire o calçado e corra sobre as pontas dessas lanças." E assim eu fiz. Eu corri entre aquelas pontas de lanças sem que elas me ferissem. Parecia que Deus me protegia contra aquele perigo. Quando eu cheguei perto daquela criatura,
eu percebi que era uma espécie que parecia não ter vida, parecia estar morta. De repente, apareceu em minhas mãos um vidro pequeno com um produto dentro. Eu não sabia o que era, mas sabia que era algo que poderia incendiar aquela criatura. Então eu gritei para aquela criatura: lembra-te de mim? E ele me respondeu: vai embora, eu não quero nada contigo. Então eu gritei para ele: abra os olhos, porque sei que é Satanás, e o seu fim chegou. Eu vim com ordem do Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, e vim trazer o que você merece. Ali Satanás, ele abriu o olho. Então eu gritei para ele: fique onde está. E ele, mantendo-se imóvel e abrindo aquele olho conforme eu mandava, então eu lancei sobre ele e sobre os seus olhos aquele líquido, e ele rungia grandemente e com a sua boca me amaldiçoava. Aí eu via uma mão que não era a minha, e nem era mão de um homem. Alguém que riscou um palito e ateou fogo àquele bicho, e mandou que eu corresse sem olhar para trás, porque o fogo se alastrava por toda aquela terra. Na minha fuga eu olhei para os céus e vi uma luz sobre a minha cabeça. Parecia como a luz do sol, mas o seu brilho era diferente da luz do sol. Com grande voz eu gritei: glória a Deus nas alturas, e vive para sempre o nosso Criador, que criou esta luz sobre mim. Glória a Deus nas alturas, e vive para sempre aquele que fez justiça. Aí então meu espírito foi arrebatado e eu subia em direção àquela luz. E eu subia rumo ao espaço, e eu via passar de diante de mim uma visão. Árvores, palmeiras gigantes, e elas eram verdes e belas e sopravam fortemente como os ventos. Eram tudo maravilhoso, tudo era lindo. Eu não era estranha à minha vista, porque em outros sonhos parecia que eu já tinha passado por aquela situação. A minha boca não cessava de glorificar a Deus, e ali eu era muito feliz. Um anjo me levava pelas mãos e me fez descer à beira de um lago, e depois me impediu para que eu entrasse com ele dentro daquele lago. E eu entrei. Ali ele me disse: bebe dessa água, ela vai fazer bem para você, ela é boa para a saúde. Eu fiquei com receio de beber daquela água, parecia estar suja, porque era branca como leite e tinha até as suas natas, como um leite que corria por cima dela. A princípio não era assim, era como água cristalina. Só se transformou em leite depois que entramos nela e veio do anjo a ordem que eu tomasse daquela água. O anjo percebeu que eu estava com receio de beber daquela água, e ele próprio abaixou-se e começou a beber daquela água. Assim como ele fez, eu também fiz. Eu me abaixei e, como um boi, eu bebi daquela água. Ele olhou para mim, sorriu e disse: agora você terá muita saúde. Depois de ter bebido desta água, eu comecei a conversar com ele. Aí eu disse: há uns 2 dias eu estive aqui. Este rio não é estranho. E ele me respondeu: eu sei que você esteve aqui. Aí eu perguntei para o anjo: você estava aqui comigo, não estava? E ele respondeu: sim, eu estava.
Eu já vim outras vezes aqui com você, mas hoje você tinha que beber desta água, a água que antes você não tinha bebido. Então eu bebi da água. Eu disse sim, hoje você bebeu, pois para isto eu te trouxe aqui. Esta água fará bem para a sua saúde. Ele olhou para mim e me perguntou: você gosta daqui? Eu respondi: eu não quero mais voltar, eu quero morar com Deus. Eu ando muito cansado. Ele sorriu e me disse assim: eu sei que você quer um lar no céu. Fique aqui e eu vou entrar e pegar um tabu e vou escrever as suas obras. Você vai procurar, quando chegar na sua casa, um homem chamado Amauri. Então ele entrou para dentro de uma casa que surgiu ali à beira daquele rio e não retornou mais. E eu acordei naquele momento e senti que meu espírito retornava sobre mim. Que significado tem este sonho? Quem é esse Amauri? Por que esse rio? Por que essas águas? Por que esse leite? E por que Deus me mostra essas coisas? Tenha um bom dia a todos.